Olá, eu sou a professora Michele e hoje eu vou falar com vocês sobre variação linguística. Bom, então quando nós falamos em variação linguística, nós nos referimos a esse conjunto de mudanças que a língua sofre, né, influenciada por alguns fatores, né? Então, essa capacidade da língua que a língua tem de se adaptar, de se modificar, né? Isso é a variação linguística. Mas quais são esses fatores, né? São 4 fatores: histórico, né? O fator histórico, que é a evolução da língua com o passar do tempo, o fator geográfico ou regional, dependendo da região do país onde o falante está, a questão social e a questão de estilo ou situacional. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses 4 tipos de variações linguísticas que nós temos. A variação regional, geográfica, ela se refere às distintas palavras que nós temos para se referir à mesma coisa. Como assim? Dependendo da região do país onde você está, onde o falante está, é utilizada uma palavra diferente para se referir ao mesmo objeto. Por exemplo, a palavra, mandioca, né? Em alguns lugares do Brasil, nós conhecemos o alimento como mandioca, outros lugares do país como macaxeira e outros ainda como aipim. Então aí nós temos diversas palavras para se referir à mesma coisa, né? Isso é a variação regional. E aí nós temos inúmeros exemplos, né? Então, dependendo de onde você está, você utiliza uma palavra para se referir à mesma coisa. Então, a variação histórica é essa evolução da língua com o passar do tempo, o que foi se modificando, o que foi desaparecendo. Então, com o passar do tempo, algumas palavras algumas palavras foram alteradas, ou na maneira de escrever, ou na maneira de se falar, ou outras foram desaparecendo. Um exemplo de variação histórica é a palavra você, que antigamente era vossa mercê, com o passar do tempo, vós mercê, e hoje falamos você, né? Outro exemplo, a palavra farmácia, que antes se escrevia com PH e hoje se escreve com F, né? Isso é a variação histórica, né? Essa evolução, essa transformação da língua através do tempo. A variação social está relacionada a grupos sociais, né? Então, dependendo do grupo que o falante está inserido, é uma maneira de se falar. E aí entram as gírias, entram os jargões de profissão, por exemplo, policiais. Se você não está inserido naquele grupo de policiais, então às vezes é um pouco difícil de você entender os jargões que eles utilizam, né? Como é o caso de outras profissões, como advogados, como professores, enfim. Se você não está inserido naquele grupo, você não consegue compreender algumas coisas, né? Nessa questão da variação social, nós também temos a questão da classe social. Classe social. Então, dependendo do grau de instrução que o falante tem, a maneira como ele utiliza a língua também se modifica. Então, se a pessoa ela tem um grau de instrução um pouco maior, se ela teve acesso aos estudos, né, ela fala de uma maneira diferente daquela que não teve acesso à cultura, à educação, né, a educação escolar. A questão de idade também, a questão do sexo feminino e masculino. Então aí na questão de idade, uma criança fala diferente de um adolescente, que fala diferente de um idoso, né? A questão do sexo feminino e masculino, uma mulher, ela fala diferente de um homem, né? A gente pode ver aí o jeito como a gente se cumprimenta, né? O jeito como as mulheres se cumprimentam é diferente da maneira com que os homens se cumprimentam, né? As gírias, né? Enfim. Isso entra na variação social. A variação de estilo ou situacional, ela tá ligada à maneira como nós usamos a língua dependendo do contexto em que estamos, né? Por exemplo, se nós estamos em uma balada, né, reunido com os amigos em um barzinho, em uma lanchonete, enfim, o jeito como você fala, né, essa maneira como você utiliza a língua é uma,
diferente daquela que você está dentro de uma reunião de trabalho, por exemplo. Se você vai fazer uma conferência, a linguagem que você usa tem que ser diferente, né? Então, essa questão do uso da língua, ela está ligada à variação de estilo, né? Então, a norma padrão, não padrão, a linguagem formal e informal, né? O coloquial e o culto. Então, esse tipo de uso da língua está inserido na variação de estilo ou situacional, tá? Bom, então a variação linguística, um resumo para vocês é isso, né? Então, essa modificação, essa capacidade de transformação da língua, seja através do tempo, seja na região em que você está, no grupo social que você está inserido, ou aonde você está, né? Se você está dependendo num barzinho com os amigos ou em uma reunião de trabalho, o uso da língua, essa variação, essas inúmeras formas de utilização da língua, né? Essa flexibilidade da língua, né? Isso é a variação, né? Então eu trouxe para vocês um resumo do que é a variação linguística e os quatro tipos que nós temos. Espero que tenha esclarecido o assunto para vocês. Se tiver dúvida, deixe nos comentários e eu vou ter o prazer de responder. Um beijo, tchau!